Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre um Fiagro Base 10, um pouco fora do radar, que vem distribuindo aos seus investidores um dividendo bastante atraente, em torno de 1,5% ao mês, especialmente devido aí às quedas nas cotações, que é o RZAG11 Risa Fiagro, trazendo aqui os principais pontos, entendendo um pouco mais a tese, como é que está a situação do portfólio, riscos, exposições, rentabilidade aí, pelo menos olhando aqui um pouco para a taxa Selic, que deve subir, como é que vai ficar aí os resultados que o fundo pode apresentar para os seus investidores. Enfim, trazendo aqui um resumo atualizado sobre esse ativo. Como eu sempre lembro, isso não é de maneira nenhuma recomendação. Se o vídeo for útil, não esquece o like e também seu comentário. Se você já conhece, já investe aí no RZAG, isso é bem importante para o engajamento do canal. Aqui a gente tem o objetivo do fundo. Eu sempre gosto de olhar essa parte antes de investir em um ativo, entender o que de fato a gestão tem como meta, seja de retorno ou seja por segmento. Cada ativo aí tem um pouco essa diferença. O caso aqui do RZAG seleciona ativos nas cadeias produtivas agroindustriais com foco na originação própria, isso é bem interessante. Os CRAs que são originados por eles mesmos ali geralmente tem um carrego até um pouco maior quando é comprado no secundário, visando um portfólio que melhor se adequa às nossas perspectivas de riscos, retorno e liquidez. Através da expertise do time de gestão do setor, fazemos uma análise criteriosa de risco de crédito em conjunto com o jurídico especializado em um momento constante dos ativos. O fundo tem foco no território nacional, com atuação nas regiões consolidadas de produção de cadeias agroindustriais. Então, essa aqui é a tese do fundo: originação própria, território nacional, regiões consolidadas de produção das cadeias agroindustriais. Início do fundo foi lá em 2021. Nós temos aí a Risa que eu citei, que é gestora administradora, é o Banco Genial. Despesas, pessoal, olhando aqui a porcentagem, eu não diria que a Risa é a gestora mais barata do mercado. Eu gosto do trabalho dela, especialmente ali no RZTR, mas talvez aí não seja a gestora mais barata do mercado. Eu acho que quando um gestor faz um bom trabalho, taxa de performance e despesas de gestão e administração é só um detalhe. Nós temos aqui 1,15, taxa de performance 10% sobre o QCD e CDI. Como é um fundo indexado a CDI, nada mais justo do que colocar taxa de performance em CDI. Eu não gosto quando os fundos são IPCA e colocam a taxa de performance em CDI. Para mim não faz muito sentido. Aqui a gente tem o que a gestão de fato tem como meta, vocês podem perceber na prática, 89,2% do portfólio originação própria dos ativos, que foi o que eu mostrei agora para vocês aí, no que a gestão busca no fundo aí, originação própria. A carteira dele hoje é indexada a CDI mais 4,94. Nós temos a expectativa de Selic aí próxima a 15 ou acima de 15 nesse ano 2025, que deve gerar bons retornos para os seus investidores. E anualizando o rendimento do fundo, pessoal, já temos aqui quase 20% anualizando esse número, né? O que foi os últimos rendimentos aí na faixa de 12 centavos por cota, pelo menos aqui quando eu estou gravando, que é um patamar talvez aí se a Selic subir, ainda um pouco baixo. Eu acho bastante provável ver o RZAG melhorar um pouco esse provento nos próximos meses. São 38 ativos que tem dentro do portfólio, um número bom, mas a gente vai olhar já já a questão de exposição por devedor. Valor patrimonial R$ 9,50 e alguma coisa, 100% dos ativos indexados a CDI, são mais de 80 mil investidores. Bom, vamos passar aqui para uma parte bem interessante, que é a tabela de sensibilidade. Essa tabela de sensibilidade eu gosto de olhar levando em consideração o carrego que o investidor está tendo, dependendo do preço que ele compra. Olhando aí o fundo próximo a R$ 8, que fica mais prático, você tem aí 16% de desconto em relação ao VP dele e tem um carrego de 6,41% mais o CDI. É um nível bastante elevado. Se a gente tiver, por exemplo, o Selic ainda a 15, talvez você pode ver um rendimento acima de 20% ao ano. Há pouco, como eu mostrei, foi 19 alguma coisa, mas se a Selic subir, não é tão difícil assim imaginar uma Selic, um rendimento que supere 20% se os preços não subir. E quando a gente olha aqui rendimento equivalente ao tributável, você teria ali CDI mais 11,2%. É um patamar bastante elevado. E uma das principais razões para a gente ver esse preço mais descontado, esse retorno alto, é devido aí ao momento de mercado mais complicado, onde a gente está vendo não só fiagros, mas FIINFRAs e fundos imobiliários sendo negociados abaixo do seu VP,
Mercado preocupado aí em relação à parte de crédito, especialmente o agro, devido aí muitas empresas, muitas cooperativas pedindo recuperação judicial, algumas inadimplências que a gente viu nos fiagros, especialmente no ano de 2024. Então isso acho que acabou pesando aí um pouco na cotação dos ativos. Mas até o momento o RZAG aí vem se mantendo com um retorno bem atraente. Outra coisa aqui que eles já colocam, até o mês de abril, você tem aí um resultado que provavelmente, se nada acontecer de ruim, entre 11 a 12 centavos por cota que a gestão espera distribuir para os seus investidores. Se você pega essa cota aí próxima a R$ 8 com esses 12 centavos, a gente chega ali no 1,5% ao mês, que é um retorno bastante alto. Bom, como é que o fundo consegue ter todo esse retorno para distribuir para os seus investidores aí de 12 centavos por cota? O fundo tem aqui, primeiro, uma pequena alavancagem. A estratégia de alocação proposta pela equipe de gestão do Fiagro da Risa está sendo executada conforme as perspectivas iniciais. Atualmente estamos com 102,88% do patrimônio alocado. Então tem aqui 2,88% de alavancagem, nada de muito relevante. Aqui eles informam uma coisa que eu achei bem interessante. Recebemos um adiantamento da parcela de vencimento principal do grupo KPS Agropecuária, no valor de 14 milhões de reais. Ter pagamento adiantado mostra aí talvez que a empresa segue tranquila em relação à sua situação financeira. Portfólio de cultura, ele tem 45% na parte aí de soja, que talvez é o segmento do agro mais impactado aí dos últimos 12 meses. Aparece uma pequena parcela aqui em milho com 14%, os demais aqui sem muita representação. Tem aqui semente de soja também com uma representação boa dentro do portfólio. Portfólio 100% indexado a CDI. Portfólio por estratégia, nós temos aqui quase tudo investimento de longo prazo, são CRAs originados pela equipe da gestão aí, e para carrego mesmo, vocês podem ver aqui que não tem muita coisa aqui na parte de custeio de safra ou para giro de portfólio. A parte aqui de garantias, nós temos alienação fiduciária de terras mais aval, com 92% da sua carteira de CRAs. Olhando essa informação aqui, é bem interessante, mas qual o ponto que eu deixo de atenção? A gente já viu um monte de fiagro tendo problema de inadimplência e executar a garantia não é uma coisa que acontece assim do dia para a noite para se recuperar. Então, o principal é torcer de fato, ficar de olho se os ativos estão todos adimplentes, sem nenhum tipo de problema, porque quando a gente parte aqui para uma execução de garantia, independente se é alienação fiduciária de terras ou outra coisa, na prática a gente vê que não é uma coisa que se resolve do dia para a noite. Duration da carteira aqui superior a 3 anos, uma boa parcela, até por isso acaba sendo aí de investimento de longo prazo, para carrego mesmo. Tem alguns fiagros com a duration até mais curta do que o RZAG. E aqui a gente chega no portfólio dele. Deixa eu só pegar aqui a parte da carteira para mostrar para vocês. Tem alguns pontos bem importantes. O fundo tem um bom dividendo, mas também aí tem seus pontos de atenção. Deixa eu só reduzir aqui um pouco o zoom para mostrar para vocês a parte aqui que eu acho bem relevante. Aqui nós temos o primeiro devedor, sementes produtiva, produto financeiro CRAS, CDI mais 5, alienação fiduciária de terras, vencimento lá em 2031, e vocês podem ver aqui 17,3% do patrimônio dele. O segundo, que foi até o que a gente viu ali, que fez um pagamento antecipado, KPS Agropecuária, alienação fiduciária de terras, CDI mais 5 também, 13,7% do patrimônio. Se a gente junta esses dois aqui e coloca mais esse terceiro aqui na conta, que é CDI mais 6 Celine, você tem aí 40% do patrimônio, ou vamos adicionar mais um aqui na lista, em 5 devedores, você tem metade do patrimônio do fundo alocado. Então é muito dinheiro em poucos devedores. Essa aqui, para mim, é uma das razões que o mercado acaba pesando na cotação do RSI. Todo mundo está ok, pagando, retorno altíssimo, mas o mercado também olha aqui esse risco. Imagina se um CRA desse aqui dá problema, com 17% do patrimônio dele, que não é, pessoal, uma coisa de outro mundo. A gente vê até dentro de um portfólio como o MXRF11, que é o fundo imobiliário mais popular. Se você for dar uma olhada nas últimas páginas, tem problema, já teve problema de inadimplência. Só representa pouco do patrimônio, mas já teve problema de inadimplência. Então não é uma coisa de outro mundo. Um Fiagro, um fundo imobiliário, um FINFRA tem inadimplência. Eu sempre trabalho com a ideia de que crédito, empréstimo, essas coisas, não é se, é quando vai dar problema. Então, eu gosto sempre de olhar essa parte aqui de exposição por devedor. Então, de lado negativo do RZAG, que eu mais destaco aqui para vocês, são as exposições.
Pontos positivos, eu acho que eu já mostrei vários, né? O fundo abaixo do VP, a gestora, na minha opinião, faz um bom trabalho, embora tenha taxas um pouquinho mais salgadas. O dividendo hoje está bastante atraente, não tem como negar isso. Você tem um carrego, olhando ali, tributável de CDI mais 11, é muita coisa, mas você tem aqui uma lista com 5 devedores que representam basicamente metade do patrimônio dele, que é uma representação bem considerável. Tem vários devedores, como eu mostrei no início do vídeo ali, pouco mais de 30. Deixa eu até pegar aqui o valor exato. Aqui são 19, na realidade, né? 30 não, 19 que eles colocam aqui, mas você tem ali muitas exposições em 5 devedores. Esse aqui é o ponto que mais me pega em relação ao RZAG, que acho que eles poderiam melhorar um pouco aí. Tirando esses 5 devedores, pessoal, os demais aí já ficam um pouco mais normal. 6%, 5%, 4,9%, nada assim de muito relevante. Aqui a gente tem até um pouco quem são esses devedores. O primeiro que representa ali 17% do patrimônio, grupo com mais de 40 anos de experiência na atividade agrícola, com atuação diversificada nos estados da Bahia, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, gestão profissionalizada com diretrizes organizacionais bem estruturadas. O segundo, que é o KPS Agropecuária, mais de 30 anos de experiência na atividade agrícola, especialmente aqui no Oeste Baiano, grupos a chegar no Oeste Baiano, na região onde hoje é o município de Luiz Eduardo Magalhães. O terceiro aqui aparece com um grupo com mais de 60 anos de atividade agrícola e mais de 40 e quase 40 na Bahia, cidades aí na Bahia. Então dá para ver que são devedores que têm um longo histórico na parte aqui do agro, mas em compensação aqui são devedores com representação um pouco grande dentro do patrimônio. Então vai muito de estratégia de cada pessoa. Importante demais você olhar esses dois pontos, risco, retorno, e ver se vale a pena investir ou não. Eu gosto bastante da tese dos FIAGROS, do RZAG, mas eu tenho um pouco pé atrás só essa parte das exposições como eu citei para vocês. Mas o retorno de fato hoje é bastante atraente. Não esquece de deixar aí no comentário se você acha ou não que vale a pena investir nos preços atuais. Quero fechar aqui o vídeo fazendo um convite se você gosta de assuntos, vídeos em relação a ações, pessoal. Recentemente eu adquiri um canal, Ações para Renda Passiva, tem vários conteúdos, na verdade são mais de 500 vídeos que estão disponíveis no canal. Vários vídeos, inclusive educacionais, sobre ações, como é o caso desse que vocês estão vendo na tela aí, 5 ações que pagam dividendos mensais, 5 ações que são aí de segmentos perenes, que hoje estão sendo negociadas com desconto muito grande, empresas pagadoras de dividendos, projeção aí de preço-alvo, preço-teto, dividendos para algumas empresas. Tem bastante conteúdo nesse canal. O link está aí na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se vocês tiverem interesse, eu vou agradecer de coração pela ajuda.